boa tarde, meus amores. Para quem não participou da aula de hoje, a tia gravou um vídeo com a correção das atividades de história, que era pra gente ter corrigido a semana passada, na sexta-feira, e não deu tempo, tá certo? Porque a tia ficou sem internet, então vamos corrigir as atividades de história do livro integrado, página 401, 404 e 405 hoje. Lembra que a gente falou sobre o período regencial, sobre as regências, não foi isso? Sobre as revoltas regenciais. Então, a atividade é sobre isso. Lá na página 401 tem assim, ó, gente. Porque o príncipe Pedro de Alcântara não pôde assumir o poder após a abdicação de seu pai, Dom Pedro I, em 1831. Depois que Dom Pedro I voltou lá para Portugal, por que Dom Pedro II, que na época era chamado de Pedro de Alcântara, ele não pôde assumir o poder, gente? Quem lembra? Ele não pôde assumir o poder, gente, porque ele só tinha o quê? Apenas 5 anos. Segundo quesito, explique o que foi o golpe da maioridade. Vocês lembram que quando teve aquela... Dom Pedro I, ele voltou para Portugal. Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, então ele não podia assumir o governo. Então o governo foi assumido por regências. Só que o povo estava insatisfeito com essas regências. E essas regências duraram o quê? 14 anos. Então, o que é que foi esse golpe da maioridade? O que é que aconteceu? Foi um movimento que aprovou a maioridade de Dom Pedro II e o conduziu ao trono com pouco mais de 14 anos de idade em 1840. Então, foi instaurada uma assembleia. Vocês lembram disso? Foi instaurada uma assembleia que aprovou que Dom Pedro II podia se tornar maior, mesmo com 14 anos. Então, isso foi o golpe da maioridade. Foi em julho de 1840, foi aprovada na Assembleia Imperial a maioridade do príncipe, em um episódio que se tornou conhecido como golpe da maioridade, por ter levado Dom Pedro II ao poder com pouco mais de 14 anos. Agora, vamos lá. Escreva V verdadeiro ou F falso. A regência trina provisória foi governada por Dom Pedro II e por senadores que o apoiavam. Gente, Dom Pedro tinha quantos anos? 5 anos. Se ele tinha 5 anos, ele não podia governar. Então, já aí, ó, é falso. A regência trina provisória, gente, ela foi formada por senadores escolhidos no dia da abdicação de Dom Pedro I. E teve a duração de 3 meses. Foi de abril até julho de 1831. Letra B. Durante a regência trina permanente, foi criada a Guarda Nacional e foram feitas alterações na Constituição que garantiram mais autonomia às províncias. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra C. Diogo Antônio Feijó governou durante a regência Una de 1833 a 1835 e contou com amplo apoio popular. É verdadeiro ou falso? Falso, gente. Na regência Una de Feijó, Diogo Antônio Feijó, na realidade, né? Ele governou durante 1835 até 1837. E nesse período que ele teve essa regência dele, as revoltas populares foram intensas. Então, ele não contou com o apoio da população, não. Tinha muita revolta naquela época. E a letra D. A regência Una de Araújo Lima foi marcada por uma política centralizadora e pela revogação da autonomia das províncias. Verdadeiro. Então, prestem bem atenção. Se vocês precisarem pausar o vídeo, dá uma pausa aí para copiar direitinho e responder essas perguntas, tá certo? Ok? Vamos para a página 404. Bora lá? Então, aqui, ó. Qual foi a principal causa da revolta farroupilha? Gente, a principal causa da revolta farroupilha foi o quê? Foi ao aumento do preço da charque, gente. Foi? Bora lá, ó. Os altos impostos cobrados sobre o charque, principal produto da província, que causaram insatisfação na população. Ok?
Então, os criadores de gado, eles estavam insatisfeitos com os impostos sobre o peixe da charque, o principal produto da província. Segundo quesito, escolha no quadro de palavras o nome apropriado de cada revolta. Letra A. Nome da revolta cuja punição imposta pelo governo brasileiro foi o envio de participantes para a África. Qual foi a revolta onde os participantes foram mandados para a África, gente? Foi a revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835. Letra B. Nome da revolta cujos participantes, chamados cabanos, lutavam contra a exploração dos senhores de terra e eram favoráveis ao fim da escravidão. Cabanos, a gente lembra de cabanagem. E aqui o terceiro quesito. Assinalem as alternativas corretas. O período regencial foi marcado pela relação harmoniosa entre as elites locais de cada província, os pequenos comerciantes, os escravos e os regentes que governavam o Brasil. Não teve harmonia nessa época, gente. Teve revoltas. Então, essa aí eu já não vou marcar. Durante o período regencial, ocorreram diversas rebeliões em diferentes províncias do Brasil. Sim, aí eu vou lá e marco um xizão. A balaiada foi um movimento organizado pelas elites de Sergipe que exigiam a coroação imediata de Dom Pedro II. Hein? A balaiada foi isso? Não, gente. A balaiada não foi isso. A balaiada era para ampliar a influência política e social. Eles queriam solução dos problemas econômicos do que eles haviam perdido após o início do governo de Dom Pedro. E a letra D, a maior parte da população da Bahia era composta de negros e mestiços que seguiam diversas religiões, mas eram impedidos de praticá-las no Brasil. Certo. Por isso que desencadeou, em relação à religião, o que? A revolta do quê? Dos malês. Ok, gente? Vamos lá para o quarto quesito. Complete. A cabanagem foi uma revolta organizada por camponeses, indígenas, mestiços e escravos que lutavam contra o quê? Contra a desigualdade social no Pará. Quem botou pobreza também tá certo, tá, gente? Letra B. Em 1838, ocorreu no Maranhão a balaiada. Revolta motivada por problemas econômicos da região, pelo descontentamento popular em razão da exploração dos fazendeiros e da falta de autonomia da província. Isso aqui eu já tô colocando para vocês as respostas, ó. A gente tá só corrigindo que isso aqui já era para vocês terem respondido. Aqui, ó, letra C. Durante a Sabinada, os revoltosos proclamaram a República Baiense. E a letra D, a revolta dos Malês na Bahia, em 1835, foi a mais importante revolta de escravos urbanos ocorridas no Brasil. Então, quem colocou desse jeitinho tá certíssimo. E quem não colocou, dá uma pausa no vídeo e coloca agora. Beleza, amores? Vamos para a última página, para o último quesito, para os últimos quesitos, que é na página 405. Aqui, ó. Identifique e pinte no mapa a localização e as datas dos principais revoltas ocorridas no período regencial. Aí a gente vai lembrar daquele quadrinho que tem no livro de vocês, ó. Tem um quadro aqui no livro de vocês com as revoltas, ó. Lembra disso? Tá aqui na página 402 e tá